Será que essa aqui é a maior oportunidade para você comprar fundos imobiliários nos últimos 10 anos? Será que essa aqui é uma oportunidade que não vai se repetir tão cedo? Tá todo mundo falando que os FIIs estão muito descontados. Só que o IFIX segue no mau momento, né? Nos últimos 12 meses ele ainda cai 9%. Será que é oportunidade? Será que aí tem mais desconto? Eu sei que tem gente como o Maximiliano e o Naldo que acham que sim, mas tem gente aqui, como esses colegas que eu vou deixar na tela, que dizem que é hora de você fugir dos fundos imobiliários. O que nós aqui do Clube do Valor achamos sobre isso é isso que o meu sócio Felipe vai te explicar nos próximos minutos. Presta muita atenção, deixa teu comentário dizendo o que achou e bora pro vídeo. Boa, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é por que estão falando tanto que os fundos imobiliários estão descontados. A gente tem que ver isso com o número. O primeiro fator tem a ver com o preço por valor patrimonial baixo, com uma média de 0,75 em toda a classe. E realmente, se a gente for olhar esse indicador para os principais fundos imobiliários do mercado, a grande maioria está com PVP abaixo de 1. Na prática, isso é um grande indício que um ativo pode estar descontado. Só que aí você precisa concordar comigo que um ativo não iria estar barato por nada. O que é que está por trás dessa queda toda? A gente já falou bastante sobre a crise dos fundos imobiliários aqui no canal e para te resumir o que é que está por trás desse cenário, a gente precisa lembrar da alta dos juros, com a Selic aumentando em todas as reuniões recentemente, inclusive com a alta da inflação também, que pressiona a Selic para se manter alta. Aí só esses dois fatores especificamente já colocam os juros da renda fixa lá em cima, que é quando você entra no site do Tesouro Direto, por exemplo, e chega a encontrar taxas de IPCA mais 7,3, 7,5. E aí isso aqui começa a ficar ainda pior quando a gente lembra que o mercado de fundos ele é feito majoritariamente por pessoas físicas. São 76% da representação do mercado somente por nós. Ora, então quando a pessoa física ela entra aqui no Google, por exemplo, e digita ali IFIX, o principal índice do mercado de fundos imobiliários do nosso Brasilzão, olha para os últimos 5 anos, ou até mais um pouco mesmo, ele pega aqui, ó, pro cara que começou a investir ali na alta dos fundos imobiliários em 2019 e pegou uma parte daquela alta. Ora, ele vê o patrimônio dele rendendo nos últimos quase 6 anos 12,5%. E aí, ao mesmo tempo, se a gente entra aqui na calculadora do Banco Central para a gente entender quanto é que foi somente a variação da inflação de, sei lá, de outubro de 2019 até o primeiro ano desse ano, mais ou menos, ora, o que a gente vai perceber é que só de inflação a alta foi de 36%. O que quando se faz uma comparação direta, você pensa, poxa, então por que eu vou estar investindo em fundos imobiliários se eu posso estar lá no Tesouro Direto ganhando IPCA mais? E se nesses últimos anos o ativo está perdendo para a própria inflação? E é justamente aqui que entram os vieses comportamentais das pessoas físicas, que pegam somente a primeira informação superficial e consideram ela extremamente importante para tomar uma decisão de investimentos. E aí vende os fundos imobiliários na baixa para comprar renda fixa agora, por exemplo. E assim, eu tenho certeza que mesmo o investidor que não tomou essa atitude de vender um para comprar o outro, ele está considerando. E eu te falo isso porque a gente encontra carteiras de investidores todas as semanas aqui no Clube do Valor. Como é o caso do Vinícius ali, que já tinha um portfólio muito bem montado. Inclusive, só de fundos imobiliários ele tinha mais de 3 milhões e 100 mil reais. Sendo que imagina a cabeça desse cara percebendo que ao longo dos últimos mais ou menos 3 anos que ele investe nesse mercado, os ativos dele estão meio de lado ali ou perdendo para a inflação no período. E é por isso que o Vinícius também fica na dúvida se está na hora dele comprar um ativo, se está na hora dele vender. Se não seria a hora de dolarizar muito mais o patrimônio, já que o dólar está em alta e aumentar realmente a proporção em renda fixa. Sendo que tudo isso, na verdade, é falta de um plano e uma estratégia muito clara que te mostre exatamente qual é o ativo que você tem que comprar, qual você tem que vender e quando fazer isso. E como é exatamente isso que a gente faz na nossa análise de carteira gratuita aqui no Clube do Valor, depois que o Vinícius teve uma reunião de 1 hora com um dos nossos especialistas que entendeu o contexto de vida dele, o momento financeiro dele, ele saiu com um plano estratégico muito claro para que ele nunca mais tenha dúvida de qual ativo comprar e qual ativo vender. E o mais legal é que você pode participar de um momento como esse também. Como ele é 100% gratuito, a única coisa que você tem que fazer é ler o QR Code que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo para se inscrever. Tá, e beleza, entendido que o mercado de fundos imobiliários já não está tão aclamado assim nos últimos tempos. Só que se isso for fator suficiente para deixar ele muito barato, a gente pode estar falando de uma oportunidade que não vai se repetir em muito tempo. E aí foi por isso que eu trouxe esse gráfico aqui mostrando o desconto do preço atual da média dos fundos imobiliários para a comparação do patrimônio líquido dos fundos imobiliários também. Ou seja, quanto de desconto ali no PVP está sendo apresentado no momento. E nos números atuais, o que a gente vê é que os preços nunca estiveram tão baratos a não ser no momento da pandemia. E no auge da crise de 2016 ali, onde o Brasil estava passando por um momento fiscal muito difícil. Vamos ser bem sinceros aqui, um preço desse você não encontra todo dia, não sou eu que estou dizendo, é o gráfico. Ah, Felipe, mas o valor patrimonial dos fundos ele pode estar sendo errado, esse PVP ele pode estar sendo meio maquiado ali pelo mercado. Eu entendo que tem muita gente que fala uma coisa como essa, mas como é que o valor patrimonial de um fundo ele é calculado? Ora, se for um fundo de tijolo, normalmente o gestor, o administrador do fundo, ele vai ficar responsável por contratar uma equipe profissional de terceiro para chegar ali naqueles imóveis dos fundos, bater lá na porta,
fazer toda uma análise de localização, de qualidade do imóvel, de contrato daqueles imóveis, para depois emitir um laudo profissional e certificado de dizer, olha só, esse imóvel aqui ele vale X. E aí somando todos os laudos de todos os imóveis de um fundo de tijolo, você chega no valor patrimonial daquele fundo. Agora, se a soma das cotas estão sendo negociadas a um valor menor do que esse VP aqui, a gente tem um PVP menor que 1. Agora, se a gente estiver falando de um fundo imobiliário de papel, a conta ela é muito mais simples. Você vai pegar apenas o valor patrimonial daqueles CRIs, daquelas LCIs, os ativos que já são negociados em mercado financeiro, já tem uma cotação no mercado e compara, de novo, o preço das cotas com o valor patrimonial dos papéis que o fundo carrega. Isso quer dizer que todos os VPs do mercado de fundos imobiliários são exatamente corretos? Pode ser que não, mas a gente também não pode simplesmente perder essa métrica porque ela funciona. Ah, Felipe, mas mesmo assim eu vejo que o mercado pode estar barato, mas eu ainda não tenho clareza do que é que eu tenho que fazer num momento como esse. E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo para te dizer o que é que a gente pensa e o que é que a gente tá fazendo no Clube do Valor. E sendo bem sincero contigo, se você tem perfil de risco, se você já investe em renda variável, a pior coisa que você pode estar fazendo nesse momento é vendendo. Pode ser que você não esteja comprando, mas vender agora certamente não seria uma boa tomada de decisão. Inclusive, para muitos especialistas, 2025 vai ser o ano do carrego dos fundos imobiliários. Ou seja, mesmo que a performance apresente ainda dificuldades, fique de lado ou caindo aos poucos, a gente precisa lembrar que os fundos imobiliários eles pagam dividendos todos os meses. O carrego que se chama no ativo é justamente você ir colhendo esse dividend yield, esse provento ao longo do tempo, já que isso também conta juros para o seu investimento. Tá, Felipe, então se não é hora de vender e se seria um bom ano de carrego, como é que eu sei a hora de comprar? E é justamente isso que você só vai ter clareza na hora que tiver uma estratégia muito clara de investimento. E aqui eu te mostro um exemplo muito simples para que você consiga aplicar depois de fechar esse vídeo aqui já. Imagina que você decidiu montar uma carteira de investimentos baseada no teu perfil e hoje você tem metade da carteira em fundos imobiliários, metade da carteira em renda fixa pré-fixada. Tô chutando aqui. Ora, o mercado vai lá, vai se movimentar e os fundos imobiliários que caíram pra caramba, daqui a pouco vão significar uma parcela menor na tua carteira, menor do que você queria, tá em 33%. Ora, a sua única função como um bom investidor a partir daqui é colocar mais dinheiro no mercado de fundos imobiliários para você voltar pelo menos para a proporção que você queria como alvo. E é justamente esse processo de rebalanceamento constante que vai te fazer ser um investidor muito acima da média no longo prazo. E inclusive vai te forçar a comprar os ativos que estão na baixa. E é por isso que, apesar da gente não ter certeza absoluta se o mercado de fundos imobiliários vai se valorizar em 2025, em 2027, em 2030, o que a gente sabe é que a gente sim está num momento que provavelmente não vai se repetir tão cedo. Agora, se isso significa um momento absoluto de compra para você, isso vai depender da tua estratégia de investimentos. Inclusive, a gente te ajuda diretamente e individualmente com isso na análise de carteira gratuita, que eu deixei um link aqui embaixo. Agora, se você quiser saber qual é o segredo por trás das ações do Banco do Brasil, que pouca gente está falando nesse momento, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.